jejum do coração envolve abstinência temporária de atividades intelectuais e sensoriais. Esse conceito não se limita a desintoxicar a mente, trata-se de purificar a alma, desligando a mente e os sentidos. Este vídeo aqui, ele adentra e fala a respeito do jejum do coração. Vamos aqui entender que conceito é esse jejum do coração. Uma prática taoísta que busca a desintoxicação não apenas da mente, mas também da alma, inspirados pelos ensinamentos de Confúcio e os princípios do Tao. Discutimos como silenciar a mente e os sentidos pode nos aproximar de uma força universal chamada Tao. A ideia de nos desintoxicar de influências externas não é nova. Os antigos taoístas já reconheciam a importância de permitir que nossas mentes descansem, interrompendo o exaustivo turbilhão de julgamentos, identificações, análises, fantasias, entre outros. Segundo os taoístas, silenciar nossas faculdades por um tempo não apenas recupera nossa energia, mas também nos aproxima de uma força misteriosa e incompreensível, chamada Tao. Na psicologia e na cultura popular, surgem diferentes formas de detoxicação. Detox da dopamina, por exemplo, conhecido como jejum de dopamina, é apresentado como uma maneira de reiniciar o sistema de recompensas do cérebro ao nos abster de atividades que trazem prazer. Isso tem vários objetivos. Um deles é aumentar nossa motivação, já que o cérebro aprende que o prazer não está tão facilmente disponível, tornando-se mais disposto a se esforçar para obtê-lo. Outro objetivo é trabalhar com nossas dependências, pois a abstinência por um tempo enfraquece a relação que temos com as coisas das quais somos viciados, facilitando o manejo do problema. Por isso, a abordagem dos alcoólicos anônimos, por exemplo, se baseia na abstinência. A ideia de desintoxicar-se de influências externas não é nova. Os antigos taoístas reconheciam a importância de permitir que nossas mentes descansem, interrompendo o exaustivo ciclo de julgamentos, identificações, análise e fantasias. Para os taoístas, silenciar nossas faculdades por um tempo não apenas reenergiza, mas também nos aproxima de uma força misteriosa e incompreensível, chamada Tao. O jejum do coração implica em uma abstinência temporária de atividades intelectuais e sensoriais. Esse conceito vai além da desintoxicação da mente. Trata-se de purificar a alma, desligando a mente e os sentidos. O termo jejum do coração vem de um antigo texto taoísta chamado Xuanzi, onde Confúcio conversa com um dos seus alunos, Yen Hui. Yen Hui desejava viajar para o reino de Wei e promover mudanças com seu conhecimento e sabedoria. Confúcio criticou seus planos por serem excessivamente egoístas. Já que ninguém espera por um sabichão que chega ao reino e começa a dizer como os outros devem viver? Quando Wen Wu perguntou o que deveria fazer, Confúcio o aconselhou a começar a jejuar. Yen respondeu: minha família é pobre e há meses não provamos vinho nem carne. Isso não é jejum? É jejum religioso, respondeu Confúcio, mas não é o jejum do coração. Para um ocidental, o coração tem um significado diferente do que para um chinês.
A palavra coração, nesse contexto, é traduzido do chinês xin, que pode ser interpretada como mente, pois os antigos chineses acreditavam que o coração era o centro da cognição humana. Portanto, o jejum do coração é, na verdade, o jejum da mente. Confúcio explicou que isso cultiva a unidade, controlando os sentidos e as funções da mente. Como ele disse, você não escuta com os ouvidos, mas com a mente. Não com a mente, mas com a alma. Para entender o que Confúcio queria dizer com cultivar a unidade, precisamos compreender um conceito metafísico que os taoístas chamam de Tao. O Tao é uma força abrangente que não pode ser compreendida intelectualmente, contudo, é eterna, está em toda parte e é ilimitada, infinita. Não podemos reconhecê-lo com os nossos sentidos, nem explicá-lo com palavras, mas podemos senti-lo. Como nossa mente não pode conhecer o tal e nossos 5 sentidos não podem percebê-lo, a única maneira de nos aproximarmos do tal é silenciando a mente e os sentidos para que nada perturbe a conexão que temos com ele. Portanto, é um processo de subtração, uma forma de desapegar-se para se unir ao tal, experimentar a unidade com o universo. A abundância de pensamentos e atividades sensoriais é o que impede nossa alma de cultivar a unidade. Como Confúcio disse, mesmo que a ideia de tal não nos atraia, ainda podemos nos beneficiar do jejum do coração, que é uma desintoxicação definitiva de tudo que perturba nosso ser, ou deveríamos dizer, nosso não ser. Isso nos ajuda a alcançar o que muitas pessoas buscam através do prazer sensorial, a paz interior ou simplesmente um descanso. Os sentidos são as portas entre o mundo ao nosso redor e nossas mentes, pois pensamos sobre o que os sentidos captam. A mente é uma ferramenta poderosa, mas também pode se tornar um grande fardo, especialmente quando está fora de controle. O mecanismo de sobrevivência da mente é baseado em fazer distinções, bom e mal, belo e feio, saudável e não saudável. Contudo, na visão de mundo taoísta, essas são apenas variações de opostos que são inseparáveis. Em outras palavras, não há alto sem baixo, não há bom sem mal, não há beleza sem feiura, e assim por diante. Ver o mundo em opostos também gera atrito. Nossos medos, aversões, ressentimentos, ações que deles resultam, são produtos de nossas faculdades discriminatórias. É a velha história de nós contra eles, que também está na base da percepção de separação entre humanos e natureza. Não é preciso dizer que esse mecanismo também tem um propósito importante. Sem ele, como poderíamos distinguir amigos de inimigos? Ou uma boa decisão de uma ruim? Sem pensar como podemos planejar o futuro e aprender com o passado? Usar a mente nos ajuda a prosperar, a nos comunicar, a alcançar objetivos e a nos proteger. Mas quando deixamos a mente nos controlar, há uma chance de que ela se torne um fardo, em vez de um recurso. Quanto mais nos apegarmos às nossas crenças, mais hostis nos tornamos em relação a visões diferentes. Quanto mais rígidos somos, mais frágeis nos tornamos.
constante alvoroço da mente esgota tanto a si mesma quanto o corpo. Como podemos encontrar paz interior se somos constantemente assediados por pensamentos? Portanto, cultivar a unidade é a libertação do conflito de opostos e a experiência da conexão de tudo que pode ser alcançado ao silenciarmos a mente. Cito: você consegue acalmar sua mente vagabunda e voltar à unidade original? Você consegue deixar seu corpo flexível como o de uma criança recém-nascida? Você consegue limpar sua visão interior até ver apenas a luz? Você consegue amar as pessoas e liderá-las sem impor sua vontade? Você consegue lidar com os assuntos mais vitais, deixando os eventos seguirem seu curso? Você consegue se distanciar de sua própria mente e assim compreender todas as coisas? Quando nossos corações jejuam, nos tornamos passivos e receptivos. Ao nos tornarmos tranquilos como um lago no centro de um vale, a lama assenta e a água se torna clara. Quando deixamos as coisas fluírem sem intervir, o universo cuida de si mesmo. Confúcio provavelmente sabia que o jejum do coração mostraria a Yen Hui que é melhor não intervir e deixar o reino de Wei encontrar seu próprio caminho. Sua intervenção em um assunto que não era seu provavelmente teria piorado as coisas. Como Lao Tzu disse, para aqueles que praticam não fazer, tudo se ajusta. Fim. E assim funciona com a mente. Poderia ser que todas as nossas neuroses, dependências e envolvimentos compulsivos em atividades prazerosas sejam produtos dos esforços tirânicos da mente para intervir no mundo e em si mesma? Isso é uma pergunta. Será que embarcamos em um detox de dopamina porque não aguentamos mais os tormentos em nossas cabeças? Se for assim, a abstinência de prazeres externos pode nos levar apenas até certo ponto. A solução para o nosso problema reside em nossos corações. Obrigado por assistir. Analisamos a popularidade do detox de dopamina e suas implicações na nossa motivação e vícios, além de como o jejum do coração nos ajuda a encontrar paz interior em um mundo repleto de distrações. Vamos refletir sobre como cultivar a unidade nos permite perceber a interconexão de tudo, libertando-nos das dualidades que nos aprisionam. Junte-se a nós nesta jornada de autodescoberta e aprenda a arte de deixar ir, promovendo uma vida mais equilibrada e significativa.